Mulher de 70 anos engravida e impressiona uma cidade inteira, mas será que um milagre realmente aconteceu? Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A auxiliadora amanheceu o dia se sentindo estranha, ela aparentava estar com sintomas de alguma coisa. Adamastor ficou extremamente preocupado e pediu ajuda aos vizinhos. O casal de idosos não tinha mais ninguém no mundo com quem contar, eles estavam sozinhos, abandonados à própria sorte. Obviamente os vizinhos não se negaram a ajudar, pois Adamastor não tinha carro e o hospital local ficava longe. Então os vizinhos ajudaram e outros ficaram falando a respeito do ocorrido. Como nada de anormal acontece naquela cidade, qualquer coisa era algo para fofocar. Quando chegaram no hospital, Adamastor ficou muito preocupado, e os médicos pediram para ele se acalmar. Embora a cidade fosse grande, todos se conheciam, nem que fosse de vista. Então, todos no hospital ficaram preocupados com o pobre casal de velhinhos. Após horas intermináveis de espera, um médico idoso saiu com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Adamastor começou a suar frio, e algumas pessoas pediram para que ele se acalmasse e que estariam ali para o que ele precisasse. Então o médico disse sem acreditar no que ele mesmo diria: Senhor Adamastor, o senhor vai ser pai. Dona Auxiliadora está no 3º mês de gestação. Adamastor olhou incrédulo para o médico. Mas como isso é possível? Temos 70 anos os dois. E a auxiliadora nunca pode ter filhos. As pessoas na sala de espera logo ficaram sem saber o que pensar ou dizer, e vários comentários foram feitos. Dever ser um engano. Uma pessoa disse: devem estar fazendo uma brincadeira com o senhor Adamastor. Outra disse. Mas uma senhora disse: milagre, é um sinal dos céus. Algumas pessoas acreditaram que se tratava de um milagre. O segurança do hospital pediu silêncio. E o médico continuou: faremos mais exames para termos certeza, senhor Adamastor, mas por enquanto é isso que temos. Adamastor sentou e respirou fundo pensando em algo. Alguns meses antes muitas coisas aconteceram. A pacata cidade de Gesinópolis, embora grande, sempre foi esquecida por todos. Todos no estado mal lembravam ou sabiam de sua existência. Suas ruas largas e arborizadas, com casas que refletiam uma arquitetura colonial que parecia parada no tempo, eram testemunhas silenciosas de um lugar que, apesar de suas qualidades, não conseguia atrair olhares curiosos ou investidores ambiciosos. As pessoas viviam tranquilamente, mas os jovens estavam começando a abandonar a cidade para procurar uma vida com mais oportunidades e diversão em outros lugares. Não tem nada para fazer aqui, reclamava Júlia, uma jovem de 18 anos, enquanto arrumava suas malas para partir rumo à capital. Vou sentir falta de você, minha menina, disse sua mãe, Dona Carmen, com os olhos marejados. Mas entendo que você precisa buscar seu futuro. Os moradores de Gesinópolis temiam que um dia aquela grande cidade se tornasse uma cidade fantasma. O que será de nós, Adamastor? Perguntava Dona Auxiliadora, sentada na varanda de sua casa ao lado do marido. Tantos vão embora, e parece que ninguém novo chega para preencher o vazio. O prefeito tentava de todas as formas fazer com que a cidade se tornasse um lugar interessante para todos. Reuniões no salão da prefeitura eram frequentes. Precisamos de ideias inovadoras, exclamava ele, em uma dessas reuniões. Quem tem sugestões? As mãos levantavam-se timidamente. Um festival anual pode atrair turistas, sugeriu um dos comerciantes. Talvez um museu de história local, disse outro. As pessoas que moravam ali há mais tempo investiam seu dinheiro em lojas, shoppings, parques de diversão, bons restaurantes e muitas outras coisas atrativas. Mas algo na cidade fazia com que ela fosse desinteressante. Parece que temos tudo, mas ao mesmo tempo, não temos nada, refletia o senhor Adamastor,
enquanto movia uma peça no tabuleiro de xadrez, sentado em uma das pracinhas locais com seus velhos amigos. É como se Gesinópolis fosse invisível para o resto do mundo. Dona Auxiliadora morava ali desde que nasceu. Ela era casada com o senhor Adamastor, um distinto senhor que ia para uma das pracinhas locais jogar xadrez ou baralho com seus amigos. O que está acontecendo com nossa cidade, Adamastor? Será que fizemos algo errado? Perguntava ela, enquanto servia chá para o marido na tarde de um sábado. A Auxiliadora já estava com 70 anos, mas após um grave acidente na juventude, ela nunca conseguiu engravidar. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se tivéssemos tido filhos, disse ela, com um olhar distante. Adamastor segurou sua mão. Nós fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos, meu amor. Como no passado os procedimentos médicos eram mais arcaicos, nada pôde ser feito. A Auxiliadora e Adamastor até tentaram adotar, mas nem na cidade ou nas proximidades havia criancinhas para serem adotadas. Lembro-me de quando fomos ao orfanato, cheios de esperança, recordava Adamastor, com um suspiro. A desilusão de não encontrar uma criança para chamar de nossa foi um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. A tristeza de Auxiliadora e de Adamastor era implacável. E isso foi algo que eles nunca conseguiram superar, pois todos os seus amigos haviam se tornado pais, e logo após, eles se tornaram avós. Às vezes, sinto uma pontada de inveja quando vejo nossos amigos com seus netos, confessou a Auxiliadora. Mas tento me lembrar de que tivemos uma vida feliz de outras maneiras. Sim, querida, respondeu Adamastor. Tivemos nossa própria felicidade. E ainda temos nossos amigos, nossa casa, nossa história aqui na cidade. Talvez, se cada um de nós continuar a acreditar na cidade, ela possa encontrar seu caminho de volta à vida. Os dias passavam, e embora o futuro da cidade fosse incerto, o amor e a dedicação de seus moradores mantinham a chama da esperança acesa. Nunca desistiremos da nossa cidade, disse o prefeito, encerrando mais uma reunião. Enquanto houver um coração batendo por aqui, ela nunca será esquecida. Isso é o que nos mantém fortes, concluiu Dona Auxiliadora, ao lado de Adamastor, olhando para o horizonte com um misto de saudade e esperança. Essa cidade é nossa casa, e sempre será. Os boatos de que uma mulher de 70 anos estava grávida começaram a se espalhar por toda a cidade. A notícia correu de boca em boca, atravessando as portas das casas, invadindo as conversas nas lojas e se tornando o principal assunto nas pracinhas e mercados. Você ouviu sobre Dona Auxiliadora? Perguntou Marta, a vizinha da frente, com um olhar incrédulo. 70 anos e grávida. Como isso é possível? Era uma pergunta que todos faziam. Uma mulher de 70 anos engravidar é praticamente impossível. Isso deve ser um engano, dizia o senhor João na padaria. A ciência não permite uma coisa dessas. Mas os boatos deram lugar a um possível milagre. Talvez seja um sinal, sugeriu Dona Carmen, enquanto fazia suas compras no mercado. Um sinal de que nossa cidade ainda pode ver dias melhores. E isso chegou aos ouvidos do prefeito. Ele era um homem incrédulo e apenas riu da fofoca. Isso é impossível, disse ele, balançando a cabeça. Mulheres de 70 anos só fazem crochê e não engravidam. Essa é apenas uma fofoca infeliz. Porém, aquela fofoca infeliz estava tomando rumos que nem Adamastor e nem a Auxiliadora esperavam. Adamastor, o que vamos fazer? Perguntou a Auxiliadora, nervosa, enquanto segurava as mãos trêmulas do marido. Eu nem sei se estou pronta para acreditar nisso. Mas exames foram feitos e tudo comprovava que sim, Dona Auxiliadora, com 70 anos, e seu marido, que também tinha 70 anos, iriam ser pais. Os resultados são claros, disse o Dr. Almeida, o médico da família, com um sorriso surpreso. Vocês estão esperando um bebê. É um verdadeiro milagre. A notícia rapidamente se espalhou além da cidade.
uma equipe de reportagem local foi até o hospital. Dona Auxiliadora, como se sente ao saber que está grávida aos 70 anos? Perguntou a repórter com o microfone estendido. A auxiliadora, ainda em choque, respondeu: é um milagre. Eu não sei como isso aconteceu, mas estamos muito felizes. A maioria das pessoas comparavam este caso ao da grávida de Taubaté. Para quem não sabe, o caso da grávida de Taubaté foi uma farsa que ganhou notoriedade quando uma mulher fingiu estar grávida de quadrigêmeos, usando uma barriga falsa para enganar a todos. Mas, desta vez, não havia farsa. Nós fizemos todos os exames possíveis, garantiu Dr. Almeida em entrevista à TV local. É real, Dona Auxiliadora está realmente grávida. Adamastor, com um sorriso de orelha a orelha, não conseguia conter a alegria. Depois de tantos anos, finalmente seremos pais, disse ele, com os olhos brilhando. É como um sonho que se torna realidade. A notícia atraiu a atenção de especialistas e curiosos de todas as partes do país. É um caso único, disse a doutora Helena, uma renomada obstetra, durante uma conferência de imprensa. Vamos acompanhar esta gravidez com muito cuidado, mas estamos otimistas. Enquanto isso, a vida na cidade estava mudando. Será que isso pode ser o que nossa cidade precisa? Ponderava o prefeito. Um milagre como este pode trazer nova esperança para todos nós. Os preparativos para a chegada do bebê começaram. Precisamos de um berço, roupas, tudo, disse a auxiliadora, animada, enquanto folheava um catálogo de produtos para bebês. Mal posso esperar para segurar nosso filho nos braços. A comunidade se uniu em torno do casal. Vamos organizar um chá de bebê para a Dona Auxiliadora, sugeriu Marta. Ela merece todo o nosso apoio. As semanas se passaram e a gravidez progrediu sem maiores complicações. Cada dia é uma bênção, dizia Adamastor, acariciando a barriga de Auxiliadora. Mal posso esperar para ensinar nosso filho a jogar xadrez. Será que ele vai gostar de crochê? Brincava a Auxiliadora, rindo. O apoio da cidade era palpável. Estamos todos torcendo por vocês, disse o prefeito, em uma visita ao casal. Este bebê é um símbolo de esperança para todos nós. No entanto, nem todos estavam convencidos. Um grupo de céticos formou-se na cidade, duvidando da veracidade da gravidez. Isso é um golpe bem orquestrado, afirmava Dona Teresa, uma das líderes do grupo. Eles querem atenção, talvez até dinheiro. Não acredito nisso, concordava seu marido, Joaquim. Ninguém engravida aos 70 anos. Devem estar enganando todo mundo. Esses céticos começaram a se organizar, buscando provas para desmascarar o que acreditavam ser uma fraude. Precisamos de evidências, disse Teresa em uma reunião do grupo. Vamos falar com o Dr. Almeida e exigir transparência. Isso é uma afronta à nossa inteligência, acrescentou Joaquim. Não podemos deixar que essa farsa continue. O clima na cidade começou a esquentar. De um lado, aqueles que acreditavam no milagre, ansiosos pelo nascimento do bebê que traria nova esperança para a cidade. Do outro, os céticos, determinados a provar que tudo não passava de uma grande mentira. A gravidez de Auxiliadora tornou-se um símbolo de renovação para alguns e de discórdia para outros. Talvez este seja o começo de uma nova era para nossa cidade, disse a repórter, encerrando mais uma matéria sobre o casal. Um milagre que nos lembra de nunca perder a esperança. Enquanto a data do parto se aproximava, o nervosismo e a excitação aumentavam. Tudo vai dar certo, assegurou o Dr. Almeida. Estamos fazendo tudo o que é possível para garantir a saúde de Auxiliadora e do bebê. Mas os céticos não se calavam. Vamos provar que isso é uma farsa, prometia Teresa. A verdade virá à tona. E assim, a história de Dona Auxiliadora e seu bebê milagroso continuava a ser um enigma para a cidade,
um conto de esperança e dúvida que dividia a cidade e mantinha todos em suspense. Dona Auxiliadora não podia ficar um segundo sozinha, pois a notícia de que havia um grupo que desconfiava de que sua gravidez era falsa poderia colocar ela em risco. Adamastor, estou com medo, confessou a Auxiliadora, segurando a mão do marido enquanto sentados na sala de estar. O que vão fazer comigo se acharem que estou mentindo? Não se preocupe, querida, respondeu Adamastor, tentando confortá-la. Eu estou aqui para te proteger, e o prefeito também está nos ajudando. Então, o prefeito, mesmo sem acreditar muito na veracidade desta gravidez, fez a sua parte para ajudar Dona Auxiliadora e seu marido Adamastor. Vou colocar uma segurança extra ao redor da casa de vocês, disse-lhe em uma reunião com o casal. Não podemos arriscar. Querendo ou não, vocês estão no centro das atenções agora. Dona Teresa não conhecia a Auxiliadora profundamente e decidiu investigar por si mesma a vida dela e de Adamastor, pois algo não estava certo ali. Precisamos descobrir a verdade, dizia Teresa para seu grupo de céticos. Algo me diz que essa história é muito boa para ser verdade. A cidade começou a prosperar, a notícia começou a ser propagada por todo o país. Pessoas começaram a vir para conhecer a cidade onde o milagre estava acontecendo. Nunca vi tanto movimento por aqui, comentou o Sr. João, dono da padaria. É bom para os negócios. Várias equipes de reportagem vinham conhecer e falar não apenas de Dona Auxiliadora, mas de toda a cidade. Estamos aqui em Gesinópolis, a cidade do milagre, anunciava uma repórter, com a praça central lotada ao fundo. E não é só a gravidez de Dona Auxiliadora que está chamando a atenção, mas toda a beleza e hospitalidade deste lugar. Os turistas começaram a vir para a cidade não para conhecer Dona Teresa e sim a cidade. Eles vêm pela curiosidade, mas ficam pela beleza, dizia Marta, a vizinha, observando o fluxo de turistas pelas ruas. O prefeito começou a ver que a cidade estava ganhando o reconhecimento que sempre mereceu. Quem diria que este tal milagre iria fazer nossa cidade ser reconhecida desta forma, disse ele, satisfeito, durante uma reunião do conselho. Estamos finalmente no mapa. Mas Teresa sabia que isso não estava certo. Se fosse um milagre, então ela queria ter a certeza disso. Eu não posso deixar isso assim, disse ela para Joaquim, seu marido. Se for verdade, será um milagre, mas se não for, estaremos todos sendo enganados. Ela avistou um repórter nas ruas entrevistando as pessoas. Então ela quis aproveitar a chance para mostrar seu lado na entrevista. Senhora, por gentileza, o que a senhora tem a falar sobre o grande acontecimento desta cidade? Perguntou o repórter, notando a expressão determinada de Teresa. Então Teresa viu a grande chance de sua vida, pois era uma reportagem ao vivo e disse, não caiam nessa. Isso é tudo uma grande mentira e um dia eu vou conseguir provar isso. Uma mulher desta idade grávida só pode ser uma fraude. O repórter, percebendo o potencial daquela declaração, se interessou ainda mais. A senhora poderia nos dar mais detalhes sobre por que acredita que é uma fraude? Claro, respondeu Teresa, com um brilho de convicção nos olhos. Para começar, as probabilidades biológicas são contra isso. Nunca ouvimos falar de uma gravidez natural em uma mulher de 70 anos. E por que essa cidade, de repente, se tornou um palco de um milagre? Não faz sentido. Enquanto Teresa expunha suas suspeitas, a cidade começou a se dividir. Você ouviu o que Dona Teresa disse na TV? Perguntou uma mulher no mercado. Será que ela tem razão? Outros, porém, se mantinham firmes em sua crença no milagre. Ela está apenas sendo invejosa, afirmou Dona Carmen. Não consegue aceitar que algo maravilhoso pode acontecer aqui. O repórter seguiu Teresa, buscando mais informações. A senhora tem alguma prova concreta das suas alegações? Estou trabalhando nisso, disse Teresa, com um sorriso confiante.
Tenho contatos e vamos investigar os exames e a história médica de Dona Auxiliadora. A verdade virá à tona. A notícia da declaração de Teresa se espalhou rapidamente. Dona Auxiliadora, ao ver a entrevista, ficou ainda mais nervosa. Adamastor, o que vamos fazer? Eles acham que estou mentindo, disse ela, com lágrimas nos olhos. Vamos continuar fortes, meu amor, disse Adamastor, abraçando-a, a verdade está do nosso lado. E mesmo que haja dúvidas, temos que seguir em frente. Enquanto isso, a segurança ao redor da casa de Dona Auxiliadora foi reforçada. Não podemos arriscar, disse o prefeito, preocupado. Temos que garantir que nada de ruim aconteça a eles. A tensão na cidade aumentava a cada dia. Está ficando perigoso, comentou o Sr. João na padaria. As pessoas estão divididas. Alguns acreditam cegamente, outros estão prontos para brigar. As semanas se passavam e a pressão sobre Dona Auxiliadora e Adamastor crescia. Espero que tudo isso termine logo, disse a Auxiliadora, olhando para a barriga. Quero que nosso bebê chegue em paz. No entanto, os céticos, liderados por Teresa, não desistiam. Vamos descobrir a verdade, repetia ela. Não podemos deixar que uma possível mentira destrua nossa cidade. E assim, a história de Dona Auxiliadora e seu bebê milagroso continuava a ser um enigma para Gesinópolis. Um conto de esperança e dúvida que dividia a cidade e mantinha todos em suspense, sem conclusão à vista, enquanto a verdade, seja ela qual for, aguardava para ser revelada. Certa manhã, os seguranças que faziam a patrulha ao redor da casa de Dona Auxiliadora bateram à sua porta, mas ninguém atendeu. Dona Auxiliadora? Seu Adamastor? Está tudo bem aí? Chamou um dos seguranças, batendo novamente, desta vez com mais força. O silêncio absoluto respondeu. Então eles insistiram, mas logo ficaram preocupados e forçaram para entrar na casa. Vamos arrombar a porta, decidiu um dos seguranças, preocupado com o silêncio incomum. Com um empurrão, a porta cedeu, e eles entraram rapidamente na residência. Dentro da casa, encontraram tudo em uma estranha ordem, mas com um detalhe perturbador: Dona Auxiliadora e seu marido haviam sumido, suas roupas e algumas malas também. Isso não é bom, murmurou um dos seguranças. Parece que eles fugiram. Rapidamente, a notícia de que o casal de idosos havia sumido se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Várias teorias foram levantadas, cada uma mais dramática do que a anterior. A cidade inteira estava empolvorosa. Teresa, com seu costumeiro ar de suspeita, levantou uma das principais teorias: eles fugiram porque não tinham como provar que era uma gravidez de verdade. E para não enfrentarem a culpa, eles desapareceram. Então eu estava certa, declarou ela, numa reunião improvisada com seu grupo de céticos. Isso é exatamente o que eu esperava que acontecesse. Outra pessoa, mais simpática ao casal, rebateu: eles fugiram com medo de Teresa e seu grupo malévolo não tentarem nada contra seu bebê, pois Teresa é uma velha mal-amada. O comentário provocou um burburinho entre os presentes. E se eles foram abduzidos por alienígenas, sugeriu um jovem excêntrico, conhecido por suas teorias conspiratórias. A Auxiliadora estava prestes a dar à luz um bebê de outro mundo, e eles vieram buscá-la. A polícia se prontificou rapidamente e buscas começaram a ser realizadas. Precisamos encontrar esse casal, disse o chefe de polícia, organizando equipes para vasculhar a cidade e as áreas circundantes. Eles não podem ter ido muito longe. Enquanto isso, Teresa estava sendo a principal suspeita, mas não havia provas concretas contra ela. Vocês estão acusando a pessoa errada, defendeu-se Teresa, indignada. Eu apenas questionei a veracidade dessa gravidez. Não tenho nada a ver com o desaparecimento deles. A notícia começou a se espalhar ainda mais, e todos ficaram divididos sobre o que era verdade.
Será que Teresa está mesmo envolvida? Perguntavam-se alguns. Ou será que o casal realmente fugiu por medo? Enquanto isso, na prefeitura, o prefeito estava aflito. Isso está virando um pesadelo, desabafou ele para seu assessor. Precisamos resolver essa situação antes que nossa cidade vire um caos completo. Se ela aparecer com um bebê nos braços, será difícil acreditar que é seu filho, pois um exame de DNA pode ser fraudado, disse o morador durante uma entrevista na praça. Será que conseguiremos confiar em qualquer coisa depois disso? A busca pelo casal continuava intensa. Vamos checar todos os hotéis, pousadas e até casas abandonadas, ordenou o chefe de polícia. Eles não podem simplesmente ter evaporado. Teresa, enquanto isso, aproveitava a oportunidade para espalhar ainda mais suas suspeitas. Viram? Eles fugiram porque sabiam que eu estava certa, proclamava ela em qualquer lugar que lhe dessem ouvidos. Precisamos continuar investigando e descobrir toda a verdade. Os moradores estavam divididos. Acho que Teresa está apenas buscando atenção, disse Dona Carmen a um grupo de amigas. Ela nunca gostou de auxiliadora e está usando essa situação para se promover. Mas e se ela estiver certa? Retrucou Marta. E se realmente for tudo uma farsa? Não podemos ignorar essa possibilidade. O clima na cidade estava cada vez mais tenso. Precisamos manter a calma e confiar nas autoridades, apelou o prefeito em um pronunciamento público. Vamos encontrar Dona Auxiliadora e Adamastor, e a verdade será revelada. Enquanto isso, a busca continuava. As equipes de busca rastreavam cada canto da cidade, mas não havia sinal do casal. Onde eles podem estar? Perguntou um dos policiais, exausto após horas de busca infrutífera. Dias se passaram sem nenhuma pista concreta. A tensão aumentava a cada dia, e a cidade começava a perder a esperança. Será que nunca mais os veremos? Perguntavam-se os moradores, preocupados. Finalmente, uma pista surgiu. Um recepcionista de um hotel na cidade vizinha reportou ter visto um casal que correspondia à descrição de Dona Auxiliadora e Adamastor. Eles estavam muito discretos, mas algo me chamou a atenção, disse o recepcionista à polícia. A mulher parecia assustada. A polícia imediatamente seguiu a pista. Vamos resolver isso de uma vez por todas, disse o chefe de polícia, determinado. Precisamos saber a verdade. Enquanto isso, Teresa continuava a espalhar suas suspeitas. Vocês verão, dizia ela. A verdade está do nosso lado. E assim, a história de Dona Auxiliadora e seu bebê milagroso continuava a ser um enigma para Gesinópolis. A cidade estava à beira de descobrir a verdade, mas até que isso acontecesse, o suspense e a divisão permaneciam. Todos aguardavam ansiosamente pelo desfecho dessa história, que prometia mudar Gesinópolis para sempre. A pista infelizmente não levou a polícia a lugar algum. O casal sumiu misteriosamente. Então, 8 meses haviam se passado, e o prefeito decidiu dar uma entrevista, uma espécie de retratação em praça pública, como um pedido de desculpas. Embora ele não acreditasse na história, mesmo com provas em suas mãos, sentia-se culpado por aquilo tudo. A maior praça da cidade estava lotada de pessoas, os principais interessados em toda aquela história estavam ali, inclusive Teresa, que se sentia dona da razão. A tensão no ar era palpável, enquanto todos aguardavam a chegada do prefeito. O pequeno palanque, elevado a 2 metros do chão, estava próximo das pessoas, pois o prefeito queria um contato mais direto com a população. Quando o prefeito começou a falar, sua voz era carregada de emoção. Meus queridos cidadãos, estou aqui para pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Jamais saberemos se tudo isso é verdade ou não, mas decidi dar um voto de confiança, disse ele, com uma expressão de sinceridade. O médico, presente na multidão, sentia-se acuado, como se tivesse enganado a todos com falsos exames,
algo que ele nunca fez e queria provar isso. Eu só queria ajudar, murmurava ele para si mesmo, lembrando-se das dificuldades enfrentadas nos últimos meses. A grande entrevista começou, e todos falaram um por um. O prefeito, o médico, moradores da cidade, cada um apresentando seu ponto de vista e suas dúvidas. A atmosfera era densa, carregada de expectativa e ceticismo. De repente, um táxi parou perto da praça, atraindo a atenção de todos. Um casal de idosos saiu dele, e imediatamente a multidão reconheceu Dona Auxiliadora e Adamastor. Murmúrios de surpresa e choque se espalharam pela praça. A barriga de Auxiliadora era visivelmente grande, como a de uma mulher grávida. Adamastor a ajudava a se locomover com cuidado, seu rosto refletindo uma mistura de alívio e felicidade. Eles caminharam até o pequeno palanque, onde todos os olhares se voltaram para eles. Auxiliadora, onde vocês estavam? Por que desapareceram? Um repórter perguntou, a voz cheia de urgência. A Auxiliadora, com um sorriso sereno, respondeu: nós nos afastamos para nos proteger. Essa gravidez é um milagre em nossas vidas, um sonho realizado. Não podíamos arriscar, temíamos pelo nosso bebê. Teresa, no entanto, não conseguia conter sua raiva. Isso é um complô. Todos vocês estão envolvidos, gritou ela, suas palavras cheias de veneno. A Auxiliadora olhou diretamente para Teresa, sua expressão inabalável. Eu não preciso provar nada a você, Teresa. Deixe-me em paz. A Auxiliadora então mostrou sua barriga, e todos se calaram, impressionados. Podem tocar, se quiserem, disse ela, permitindo que as pessoas se aproximassem. Os repórteres, hesitantes no início, tocaram sua barriga e confirmaram ao vivo que era sim a barriga de uma mulher grávida. Alguns dos repórteres, ao sentir o bebê se mexer, se emocionaram, lágrimas escorrendo por seus rostos. Porém, apenas um jornalista sentiu algo estranho na barriga de Auxiliadora. Seu nome era Roberto. Ele sentiu que a barriga era um pouco estranha. Mas naquele exato momento, Teresa ainda estava inconformada. Isso é um truque barato. Eu mesma vou provar, disse ela, avançando furiosa. Ao tocar a barriga de Auxiliadora, um movimento brusco a fez perder o equilíbrio. Sem querer, Teresa empurrou a Auxiliadora com força, fazendo-a cair para trás. A Auxiliadora caiu no chão, gemendo de dor, enquanto Adamastor e outros correram para ajudá-la. Você está bem? Auxiliadora, por favor, fale comigo, implorava Adamastor, segurando sua mão. A multidão ficou em silêncio, o choque e a indignação estampados nos rostos de todos. Chamem uma ambulância, gritou o prefeito, descendo apressadamente do palanque para ajudar. Teresa, percebendo a gravidade do que havia feito, recuou, sua expressão oscilando entre raiva e arrependimento. Eu não queria, foi um acidente, balbuciou ela, mas ninguém parecia ouvir. A Auxiliadora foi levada às pressas para o hospital, acompanhada de perto por Adamastor e o médico, que havia se oferecido para ajudar. Na sala de espera, Adamastor andava de um lado para o outro, suas mãos tremendo de preocupação. Ela vai ficar bem, não vai? Perguntou ele ao médico, a voz embargada pela emoção. O médico colocou uma mão reconfortante no ombro de Adamastor. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Ela e o bebê estão em boas mãos. Horas depois, o médico voltou com uma expressão séria. A Auxiliadora e o bebê estão bem. Ela precisará de repouso absoluto, mas felizmente, não houve complicações maiores, anunciou, e Adamastor suspirou de alívio, as lágrimas finalmente caindo. Enquanto isso, na praça, as discussões continuavam. Isso foi longe demais, disse um dos moradores, balançando a cabeça. Teresa passou dos limites. O prefeito, ainda chocado com os eventos, se aproximou de Teresa. Você precisa se acalmar.
Vamos lidar com isso de maneira correta. O que você fez foi perigoso e inaceitável, disse ele, com firmeza. Teresa, agora chorando, respondeu, eu estava com medo. Achei que estavam todos conspirando contra mim. A verdade finalmente começava a aparecer. Acredito que todos nós precisamos reavaliar nossas ações e palavras, disse o prefeito, olhando para a multidão. A Auxiliadora e a Adamastor merecem nossa compaixão e apoio, não nosso julgamento. Nos dias seguintes, a notícia do incidente se espalhou pela cidade. Os jornais destacavam o retorno de Auxiliadora e Adamastor, bem como a dramática cena na praça. Teresa, enfrentando a desaprovação pública, começou a perceber o impacto de suas ações. Eu nunca quis machucar ninguém, confessou Teresa a uma amiga. Mas minha desconfiança me cegou. Enquanto isso, na casa de Adamastor e Auxiliadora, a família começava a se recuperar do trauma. A Auxiliadora, deitada na cama, segurava a mão de Adamastor com força. Estamos juntos nisso, meu amor. Nosso bebê vai nascer saudável e feliz, disse ela, com determinação. Adamastor beijou sua testa, as lágrimas de alívio ainda frescas em seus olhos. Sim, meu amor. Vamos superar tudo isso juntos. A cidade, embora abalada pelos eventos, começou a se unir em apoio à Auxiliadora e a Adamastor. A história de sua gravidez milagrosa tocou os corações de muitos, e as pessoas começaram a oferecer ajuda e suporte. Vamos mostrar que somos uma comunidade forte e solidária, disse o prefeito em uma nova reunião na praça. A Auxiliadora e a Adamastor merecem nosso respeito e apoio. Poucos dias depois, a Auxiliadora teve o seu bebê no conforto de seu lar, um menino. Ele é perfeito, Adamastor, disse a Auxiliadora, com lágrimas nos olhos, enquanto segurava o recém-nascido em seus braços. É realmente um milagre. Sim, meu amor, respondeu Adamastor, emocionado, acariciando a pequena cabeça de Emanuel. Nosso pequeno milagre. Seja bem-vindo ao mundo, Emanuel. Adamastor olhou com um semblante triste para a Auxiliadora, que percebeu seu olhar, mas quando ele viu que sua esposa ficou triste, ele disse que sim, aquele bebê era deles e ninguém o tiraria deles. A cidade ficou emocionada com a notícia. Ela teve o bebê, anunciou Marta, correndo pela rua para contar às vizinhas. Dona Auxiliadora teve o bebê em casa. É um menino. Isso é incrível, exclamou Dona Carmen, com os olhos brilhando. É realmente um milagre. Deus abençoe essa família. Teresa, que havia passado os últimos meses cheia de dúvidas e desconfianças, se sentia uma pessoa péssima por tudo o que aconteceu. Eu errei, disse ela, cabisbaixa, para Joaquim. Duvidar dela, acusar. Eu fui cruel. Todos cometemos erros, respondeu Joaquim, abraçando-a, mas você pode se redimir, mostrar que se arrependeu. Teresa decidiu procurar a Auxiliadora. Preciso falar com ela, disse, determinada. Preciso pedir perdão. Chegando à casa do casal, Teresa bateu na porta com o coração acelerado. Adamastor a recebeu com um olhar sério, mas não hostil. Teresa, o que a traz aqui? Eu vim pedir desculpas, começou Teresa, com a voz trêmula. Errei ao duvidar de vocês. Estou envergonhada pelo que fiz e disse. Por favor, me perdoem. A Auxiliadora, segurando Emanuel nos braços, olhou para Teresa com compaixão. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza, Teresa, disse ela suavemente. Aceito suas desculpas. Vamos deixar isso no passado e seguir em frente. A cidade prosperou ainda mais. Este milagre trouxe nova vida para Gesinópolis, declarou o prefeito em um discurso na Praça Central. Estamos vivendo um momento de grande prosperidade. Agradeço a todos pelo apoio e pelo trabalho árduo. O prefeito foi reconhecido como um dos melhores prefeitos do local.
Sua gestão é exemplar, elogiou um repórter durante uma entrevista. O senhor conseguiu transformar Jesinópolis em um lugar próspero e conhecido nacionalmente. Foi um esforço conjunto, respondeu o prefeito modestamente. Agradeço a cada cidadão que acreditou no nosso potencial. A Auxiliadora e a Adamastor estavam muito felizes vendo Emanuel. Ele é a alegria das nossas vidas, dizia a Auxiliadora, observando Emanuel. Somos abençoados, concordava Adamastor. Emanuel trouxe uma nova luz para nossa casa e para nossa cidade. Os meses foram generosos com Jesinópolis. Novas empresas se instalaram na cidade, trazendo empregos e mais desenvolvimento. Estamos vivendo um momento único, disse o prefeito em uma reunião do conselho. E devemos continuar trabalhando para manter essa prosperidade. A Auxiliadora e a Adamastor aproveitaram cada momento com Emanuel. Ele é tão lindo, dizia a Auxiliadora, com lágrimas de alegria nos olhos. Mal posso acreditar que ele é nosso. Sim, concordava Adamastor, abraçando a esposa. Cada dia com ele é um presente. Teresa, por sua vez, se dedicou a ajudar a comunidade. Quero compensar meus erros, dizia ela, enquanto trabalhava em projetos sociais. Quero fazer a diferença, assim como a Auxiliadora fez. A cidade de Jesinópolis floresceu com o tempo, tornando-se um exemplo de resiliência e esperança. Este é o legado do nosso milagre, dizia o prefeito em um evento comemorativo. Uma cidade que se levantou e prosperou graças ao amor e à fé de seus cidadãos. A Auxiliadora e a Adamastor viveram uma vida plena, sempre gratos pelo milagre que Emanuel representava. Somos a prova viva de que milagres acontecem, dizia a Auxiliadora, acariciando o rosto do filho. E que nunca devemos perder a esperança. E assim, Jesinópolis continuou a prosperar, carregando consigo a história de um milagre que não só transformou uma família, mas também toda uma comunidade. Porém, um programa de televisão estava falando sobre o caso de Auxiliadora. A audiência estava alta, todos queriam entender o fenômeno que havia transformado Jesinópolis. E agora, temos a doutora Carolina Soares, especialista em fertilidade, para discutir este caso intrigante, anunciou o apresentador, com um sorriso intrigado. Doutora Carolina começou a falar sobre a história médica. Existem poucos casos documentados no mundo de algumas mulheres que conseguiram engravidar com a ajuda da ciência, mesmo em idades avançadas, explicou ela. Mas o caso de Dona Auxiliadora é realmente único. De fato, digno de ser chamado de milagre ou de um golpe bem arquitetado, considerando que ela mostrou a barriga e deixou várias pessoas tocá-la. O repórter, sempre buscando a verdade, perguntou diretamente, Doutora Carolina, há alguma chance de isso ser uma grande farsa? Ela ponderou antes de responder. Somente se toda a cidade estivesse envolvida, e isso seria muito difícil, mas não impossível. A tecnologia hoje permite simulações incrivelmente realistas. Mas, doutora Carolina, o que a senhora acha? Insistiu o repórter, com a câmera focada no rosto dela. Ela apenas olhou para a câmera em silêncio, seu olhar revelando uma mistura de dúvida e ceticismo. Longe dali, uma mulher assistia às entrevistas e documentários, tudo o que se passava sobre aquela cidade. Sentada em um pequeno apartamento, Laura murmurava para si mesma, cidade maldita, vocês tiraram tudo de mim. Milagre uma ova. Emanuel é o meu milagre. Ele é meu filho. Laura era uma mulher pobre, que sofreu muito na vida. Sua história era cheia de momentos difíceis e sacrifícios. O prefeito da cidade, um homem desesperado para elevar sua popularidade e a prosperidade da cidade, encontrou nela uma oportunidade. Ele tinha um caso com Laura, assim como vários outros homens na cidade. Quando ela engravidou, não sabia quem era o pai. O prefeito propôs uma vida de rainha a ela se ela desse seu filho. Laura, pense no futuro que podemos dar a esse bebê, disse ele, tentando convencê-la.
Você terá tudo o que sempre quis. Uma casa, dinheiro, segurança. Laura estava em um dilema terrível. Ela sabia do sonho de Auxiliadora e Adamastor de serem pais. O prefeito fez o que pôde para que eles aceitassem sua proposta. Vocês terão o bebê que sempre desejaram, prometeu ele ao casal. E ninguém nunca saberá a verdade. Acuados e desesperados, a Auxiliadora e Adamastor aceitaram. Não temos outra escolha, Adamastor, disse a Auxiliadora com lágrimas nos olhos. Isso pode ser nossa única chance de sermos pais. O médico, que devia favores ao prefeito, e todo o hospital foram envolvidos na farsa. Vamos fazer isso parecer o mais real possível, disse o prefeito. A tecnologia de hoje em dia pode criar uma barriga falsa muito convincente, até mesmo com movimentos simulados por circuitos biônicos. O conselho da cidade estava ciente da armação, mas todos concordaram em manter o segredo para garantir a prosperidade da cidade. Se isso for descoberto, estaremos todos em apuros, alertou um dos conselheiros. Laura sabia de tudo, mas estava presa ao prefeito e nada podia fazer. Você não tem escolha, Laura, ameaçou ele. Se contar a verdade, acabará na rua, sem nada. A cidade prosperou, mas a que preço? Sem ninguém nunca saber da verdade? Laura não podia aceitar isso. Sentada em seu apartamento, ela segurava um retrato de Emanuel, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você é meu filho, Emanuel. Um dia, a verdade virá à tona. Enquanto isso, em Gesinópolis, a Auxiliadora e Adamastor cuidavam de Emanuel com todo o amor que tinham. Ele é nosso pequeno milagre, dizia a Auxiliadora, beijando a testa do menino. Nada pode mudar isso. Adamastor, sempre pragmático, sabia que o segredo estava seguro por enquanto. Temos que proteger nossa família, disse ele. Ninguém pode saber a verdade. Mas Laura estava determinada. Eu não vou deixar isso assim, murmurou ela. Um dia, todos saberão a verdade. A cidade continuava a prosperar. Gesinópolis se tornou um exemplo para o país, proclamava o prefeito em eventos públicos. Tudo graças ao nosso milagre. No entanto, os murmúrios de dúvida nunca desapareceram completamente. Será que é verdade? Perguntavam alguns. Ou tudo isso é uma grande farsa? O programa de televisão continuou a investigar. Vamos descobrir a verdade por trás desse milagre, prometeu o repórter. Fiquem ligados. Laura assistia a tudo, sentindo-se impotente, mas determinada. Um dia, Emanuel saberá que sou sua verdadeira mãe, disse ela. E todos saberão o que realmente aconteceu em Gesinópolis. As noites de Laura eram longas e solitárias. Ela passava horas imaginando como seria ter seu filho de volta. Será que ele se lembraria de mim? Perguntava-se. Como posso lutar contra todo esse poder? A verdade, porém, estava mais próxima de ser revelada do que qualquer um imaginava. Pequenas inconsistências começaram a aparecer. Essa história não bate, disse um jornalista investigativo. Precisamos cavar mais fundo. Enquanto isso, o prefeito começava a sentir a pressão. Precisamos manter tudo sob controle, disse-lhe ao conselho. Se isso vazar, estamos acabados. Mas a verdade tem uma maneira de se revelar, e Laura sabia disso. A justiça será feita, prometeu ela a si mesma. Por mais que demore. Os meses se passaram e a tensão na cidade só aumentava. A investigação sobre o suposto milagre de Auxiliadora ganhou força quando um jornalista investigativo, chamado Roberto, começou a ligar os pontos e encontrar pequenas inconsistências nas histórias do prefeito e do hospital. Algo está muito errado aqui, disse ele a seu editor. Essa história não faz sentido, e acho que estamos à beira de uma grande revelação.
Enquanto isso, Laura continuava a sofrer em silêncio, cada dia mais determinada a revelar a verdade sobre Emanuel. Não posso continuar vivendo assim, pensava ela. Meu filho merece saber quem eu sou, e essa cidade precisa enfrentar a verdade. O prefeito, sentindo a pressão aumentar, reuniu o conselho da cidade. Temos que tomar medidas drásticas, disse ele, com o rosto tenso. Se isso vazar, todos estaremos em apuros. Naquela noite, Laura finalmente decidiu que era hora de agir. Ela foi até a casa de Auxiliadora e Adamastor, batendo na porta com força. Preciso falar com vocês, disse ela, com a voz firme. Adamastor abriu a porta, surpreso ao ver Laura ali. Quem é você? O que você está fazendo aqui a essa hora? Eu não posso mais continuar calada, respondeu ela. A verdade precisa ser dita. A Auxiliadora apareceu na porta, segurando Emanuel nos braços. O que está acontecendo? Quem é esta moça? Eu sou a mãe de Emanuel, disse Laura, com lágrimas nos olhos. Fui forçada a dar meu filho para vocês, mas não posso mais viver com essa mentira. O choque tomou conta dos rostos de Auxiliadora e Adamastor. Isso não pode ser verdade, sussurrou a Auxiliadora, apertando Emanuel contra o peito. Nós chamamos como se fosse nosso filho. Então, Laura explicou toda a história para o casal idoso. Eu sei que vocês o amam, disse Laura, com a voz quebrada. Mas ele é meu filho, e a verdade precisa ser dita. Laura e o casal decidiram fazer o que era certo, e telefonaram para um jornalista local que acreditava que aquela história toda era mentira. Marcaram um encontro e contaram a verdade. O jornalista Roberto ficou empolgadíssimo, e em uma reunião acalorada com seu editor disse: precisamos divulgar isso, insistiu ele. A cidade inteira está vivendo uma mentira. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma manchete bombástica: o grande engano de Gesinópolis, a verdade por trás do milagre. O artigo de Roberto detalhava toda a conspiração, desde a falsa gravidez de Auxiliadora até a manipulação do prefeito e do hospital. O escândalo explodiu. Isso não pode ser verdade, gritaram os moradores, em choque. Fomos enganados por todo esse tempo? O prefeito foi imediatamente destituído e preso por corrupção e fraude. Eu só queria salvar a cidade, disse ele, algemado, enquanto era levado pela polícia. Mas tudo saiu do controle. O médico que fez todos os exames no casal, por seu papel no encobrimento, teve sua licença cassada. Eu deveria ter feito uma escolha melhor, disse ela em uma coletiva de imprensa. Mas fui cego pela promessa de reconhecimento. A Auxiliadora e Adamastor, agora sabendo a verdade, decidiram fazer o que era certo. Laura, você merece estar com seu filho, disse a Auxiliadora, entregando Emanuel a ela. Espero que ele possa nos perdoar um dia. Laura, segurando Emanuel, chorava de alívio e tristeza. Eu não tenho para onde ir, não tenho condições de cuidar deste lindo bebezinho, mas queria ter uma chance de fazer isso, disse ela. Vocês me permitiriam ficar com você depois de todo este mal que causei? Ponto. O casal de idosos viu nesta decisão uma ótima oportunidade de continuar perto daquele lindo bebezinho. Com o escândalo revelado, Gesinópolis rapidamente se tornou uma cidade fantasma. As empresas e os turistas fugiram, deixando para trás apenas memórias amargas e ruas vazias. Os moradores começaram a partir, buscando recomeçar suas vidas em outros lugares. Anos depois, a cidade estava quase completamente abandonada. As casas estavam vazias e em ruínas, as ruas desertas, e o brilho que um dia existiu havia desaparecido. Apenas algumas pessoas permaneciam. A Auxiliadora e Adamastor, agora idosos e frágeis, continuavam vivendo em sua casa, marcados pela tristeza do passado. Nós cometemos muitos erros, disse Adamastor, olhando para o horizonte desolado. Mas ainda temos um ao outro. Laura,
agora morando com eles, tentava reconstruir sua vida e criar Emanuel em meio ao caos. Nós estamos juntos, e isso é o que importa, dizia ela, tentando encontrar um raio de esperança nas ruínas da cidade. Emanuel, crescendo em uma cidade quase esquecida, carregava consigo o peso da verdade. Quero saber mais sobre o que aconteceu, dizia ele, olhando as fotos antigas de Gesinópolis em seus dias de glória. Quero entender a história da minha família. O silêncio da cidade era interrompido apenas pelo vento e pelo som dos passos de seus poucos moradores. Gesinópolis, que um dia foi símbolo de esperança e milagres, agora era um lembrete doloroso das consequências de mentiras e desespero. E assim, o legado de Gesinópolis se transformou em uma lição de tragédia, com cada personagem recebendo o que merecia. Uma cidade que buscou redenção através de um milagre falso terminou esquecida, com apenas algumas almas solitárias vagando por suas ruas desertas, tentando encontrar paz em meio ao abandono. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.